bom dia. Eu sou a professora Terezinha e vou ficar nesse semestre com vocês com a disciplina de geometria, viu? A disciplina de geometria. Acompanhar vocês nas atividades, nas videoaulas com a disciplina de geometria. Sejam todos bem-vindos ao segundo semestre e que nós possamos aproveitar bastante nossas videoaulas e tentar aprender o máximo possível, ok? Então, nesse segundo semestre, nós vamos dar continuidade com o conteúdo de geometria, que vai estar na página 116 do livro didático, né? Vocês vão acompanhar aí no livro, na página 116. E nossa primeira aula, nós vamos falar em geometria na parte de ângulos, viu? Nós vamos ver aí a parte de ângulos, viu? Em geometria, tá? Então, vamos ver aí alguma coisa. Esse nome, ângulos, é conhecido para você? Você já ouviu falar em ângulos? Ou é a primeira vez que você ouve essa palavra ângulos? Então, vamos ver o que será ângulos. Então, primeiro, definição de ângulo. O que é um ângulo? Ângulo é região limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Então, uma região limitada por duas semirretas que partem do mesmo ponto, essa região é chamada de ângulo. Então, nós temos aqui o exemplo, viu? Nós temos duas semirretas nesse exemplo. Nós temos a semirreta de O passando por A e de O passando por B, viu? E elas partem do mesmo lugar, viu? Sempre do mesmo lugar, que nós chamamos de origem. Então, elas partem sempre do mesmo ponto. Então, esse ponto é chamado de origem. Então, nós temos de O para A, de O para B. De O para A é um lado, de O para B é outro lado. E o ângulo ficou aonde? Na região limitada por as duas semirretas, viu? Então, o ângulo é essa região amarelinha aqui, que está aqui. Essa região limitada por esses dois lados, ela é chamada de ângulo, viu? No nosso dia a dia, nós temos bastante ângulos no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu ficar nessa posição, os meus braços aqui, o braço e meu abdômen formam a região limitada. Entre eles, formam o quê? Um ângulo, viu? Então, o ângulo, ele faz o quê? Parte do nosso dia a dia. Viu? Em todo lugar que você olhar, geometricamente falando, você vai ver um ângulo. Então, o ângulo é isso, é uma região limitada por duas semirretas. Nos ângulos, nós temos os tipos, né? Os tipos de ângulo. Coloquei esses exemplos aqui só para você ver situações do nosso dia a dia que você pode observar um ângulo nela. Então, nós temos aqui esse exemplo, né? Essa região colorida aqui é um ângulo. Nós temos aqui a tesoura, né? A abertura das pernas da tesoura forma um ângulo, viu? Temos o relógio de ponteiro, pouco conhecido pelos jovens de hoje, pelos alunos de hoje, as crianças de hoje, né? Com as tecnologias, o celular e os digital, então o relógio ficou meio esquecido, o relógio de ponteiro. Mas ainda há pessoas que conhecem o relógio de ponteiro. Então, no relógio de ponteiro também nós temos um exemplo de ângulos. Agora nós vamos para os tipos de ângulo, viu? Tipos de ângulo. Nós vamos ver aqui um tipo de ângulo muito conhecido por nós, tá?
nós chamamos aí de ângulo de uma volta ou ângulo de um giro. Se eu falar uma volta ou se eu falar um giro, essa palavra é conhecida para você. Então, nós temos aqui de uma volta completa, né? Ângulo de uma volta completa, que dá uma volta completa. Então, ângulo de giro ou ângulo de uma volta completa é aquele que dá uma volta completa. Nós temos aqui esse círculo, é a região colorida. Então, nós temos aqui, se partindo desse lado, ele vem para cá, vem e chegou aqui. Ele deu o quê? Uma volta completa. Uma volta completa. Então, ele formou o quê? Um ângulo de um giro ou um ângulo de uma volta completa. Quando você faz uma volta completa em torno de você mesmo, você realiza um ângulo de um giro, viu? Ou de uma volta completa, viu? Deu para entender o que é um ângulo de uma volta completa ou o ângulo de um giro, viu? Quando você realiza uma volta completa, viu? Uma volta completa. Então, ele é chamado de ângulo de uma volta. Outro tipo de ângulo. Esses dois ângulos nós vamos estudar, são os ângulos mais conhecidos do nosso dia a dia, que é o ângulo de uma volta completa e o ângulo reto. O ângulo reto eu gosto de chamar ele de ângulo de parede. Por que eu gosto de chamar ele de ângulo de parede? Porque o ângulo reto, ele é no nosso dia a dia, lá na nossa casa, toda vez que você olhar para o canto, como a gente fala, né, o canto da sala, por exemplo, tem o encontro de duas paredes. E o encontro das duas paredes forma um ângulo reto, viu? Um ângulo reto, bem alinhado, viu? O encontro das semi-retas é bem alinhado. Então, o ângulo reto, ele vai vir sempre com esse quadrinho e um pontinho dentro dele, para dizer que que o encontro, né, que essa região limitada por essas duas semi-retas forma exatamente um ângulo reto, viu? Forma exatamente um ângulo reto. Então, vamos lembrar, nós estudamos ângulos, não é? E o que é ângulo? Ângulo é uma região limitada por duas semi-retas. Nós vimos dois tipos de ângulo. Quais foram eles? Ângulo de uma volta completa e o ângulo de um giro e o ângulo reto. Ângulo de uma volta completa é quando você realiza um giro completo, viu? Por exemplo, realizei agora um ângulo de uma volta completa ou de um giro. E o ângulo reto, ele tem formado por duas semi-retas bem alinhadas, sem nenhuma inclinação. Para você lembrar do ângulo reto, é só você lembrar do ângulo de parede, viu? O encontro de duas paredes, eu já sei, no encontro de duas paredes forma um ângulo reto, tá? Então, você vai receber na rotina as questões do exercício que eu pedi para vocês fazerem. Vocês vão fazer essas questões, vão mandar para mim, pode tirar a dúvida comigo no grupo na hora da aula, tá? E bom estudo e até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai corrigir o exercício que vocês vão fazer durante a semana, tá? E tchau, até a próxima aula. Vamos estudar, e tirar 10.